Você sabia que o banco mais sustentável do mundo é aquele que você conhece pelo amarelo e azul? Um Banco do Brasil verde. Vivemos esperando dias melhores. Para nós, sustentabilidade é mais que uma palavra. É o nosso propósito de cuidar das pessoas e do futuro do planeta. Vivemos esperando dias melhores. Trabalhamos pela energia renovável e pela redução da emissão de gases do efeito estufa. O Banco do Brasil é o maior financiador da agricultura sustentável no país. Incentivamos uma economia mais inclusiva. Transformamos a vida de milhares de brasileiros todos os anos por meio da Fundação Banco do Brasil. Dias melhores pra sempre. E pensando no futuro, lançamos 10 compromissos de longo prazo em sustentabilidade. Por tudo isso, somos reconhecidos internacionalmente como um dos bancos mais sustentáveis do mundo. Dias melhores. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Boa noite a todas, todes e todes, e todos. Eu sou a Thais Cochino, curadora da Mostra de Animação do Festival Desenho Vivo, e hoje nós teremos o terceiro debate com realizadores das obras da Mostra de Animação. O Festival Desenho Vivo tem patrocínio do Banco do Brasil e está acontecendo de forma híbrida, online e presencial no CCBB Brasília. A mostra de animação completa está disponível no site até dia 1º de agosto. Aos sábados, também às 19 horas, acontece a projeção das sessões nos Jardins do CCBB Brasília. E na próxima sexta-feira nós teremos o último debate, também às 19 horas, com os artistas da mostra. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença hoje aqui da Andréa Guadaline, que está tendo alguns problemas com a conexão, então a gente vai torcer que se estabilize e ela consiga participar de uma forma melhor desse debate. Do Felipe Ferreira e da Gabriela Rebelo, do Jefferson Batista e do Paulo Scioli, realizadores das obras da mostra das obras da sessão Caminho do Risco /Gesto. Eu também quero agradecer a toda a equipe de organização e produção por tornarem esse festival incrível possível. Também agradecer a equipe que está aqui nos bastidores ajudando a gente com essa transmissão. A minha intenção com a curadoria dessa mostra foi pensar os limites da animação e o que pode ser essa prática no contemporâneo. Pensando de forma expandida a animação e o filme animado, como uma prática na qual imagens e movimentos são criadas e desenhadas pelos artistas, mostrando para o espectador narrativas, vivências, emoções, sensações e universos. A sessão Caminho do Risco /Gesto é composta pelas obras Axé Saravá Skate, de Andréa Guadaline, Gabi, de Felipe Ferreira, O Abraço Logo Vem, de Paulo Scioli, Quando a Chuva Vem, de Jefferson Batista, e Curague, Água Viva, por mim, Thais Cochino. Caminhar, mover-se, é estar no caminho de um risco, de um gesto. A animação nos permite ver esse caminho em movimento. O risco, o gesto, acontecem e deixam seus rastros na tela. Pelo gesto de mostrar-se quem se é, sem medo, seja por questões de gênero, religiosas ou do lugar de onde habitamos, estamos assim colocando-nos em risco.
um risco que ecoa de forma também coletiva, um gesto que nos mostra que não estamos sozinhos por esse caminho. Em Axé Saravá Skate, Andréa Guadaline traz o sagrado em movimento, orixás de religiões ancestrais de matriz africana, movendo-se um skate, esse objeto tão contemporâneo. Em Gabi, do diretor Felipe Ferreira, conhecemos a Gabi, sua história e percepções do processo de transição e de seu caminhar pelo mundo. À noite, a calçada vira sua passarela. Em Um Braço Logo Vem, Pacioli nos apresenta uma obra coletiva, uma dança composta por vários estilos e criações de artistas diferentes. Em Quando a Chuva Vem, de São Batista, nos conta sobre o sertão pernambucano e seu longo período de estiagem, como essa seca se traduz na vida dos sertanejos e como a chuva, esse risco descontínuo que cai dos céus, é também um sinal de esperança e vida. Em Urag, eu proponho a visualidade desse caminho, desse gesto. Os desenhos dos quadros anteriores à animação permanecem na imagem, revelando-se assim o caminho que se constrói a animação. Agora eu gostaria de pedir para cada artista se apresentar, falar um pouco sobre sua trajetória, sobre o processo da obra, e depois nós vamos abrir para perguntas do público. Então, quem tiver alguma pergunta ou comentário sobre as falas, pode mandar no chat, que a gente vai perguntar ao final. A gente vai fazer as apresentações em ordem alfabética. A gente vai começar pela Andréia, mas como ela está tendo esse problema, quando ela conseguir entrar, a gente pede para ela falar. Então vamos começar pelo Felipe, que vai falar junto com a Gabriela Rebelo, que é a Gabi, do filme Gabi. Queria agradecer muito a presença dela aqui nesse debate. Depois, quem vai falar é o Jefferson Batista, o Paulo Alcioli, e por fim eu também vou poder compartilhar um pouco sobre o processo da minha obra. Então, Felipe e Gabi, por favor. Olá, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, principalmente de estar aqui compartilhando esse espaço com a minha amiga, a Gabi. E porque foi, assim, um projeto que eu gostei muito de fazer, eu falo que foi meu projeto favorito, assim, né, de já ter feito, porque, para quem não sabe, foi o TCC da minha faculdade, e foi a primeira vez que eu pude experimentar ter uma abertura maior, assim, no que eu realmente queria fazer, né, poder experimentar mais. E eu estou muito feliz de entrar nessa curadoria, porque eu acho que é um projeto que diz muito sobre isso, do poder da animação, de uma animação onírica, de criar um mundo e um universo que possa traduzir quem é a Gabi, que inclusive ela vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas foi um processo incrível, e que foi muito interessante também porque eu redescobri o meu traço, né, no processo. Tem momentos que eu achei que o discurso, e tudo isso foi muito pautado pelo discurso da Gabi, né? Foi um projeto que foi gravado tanto antes da pandemia, em 2019, quanto durante, em julho de 2020, e dá para ver que foi uma época que foi muito intensa, tanto para a Gabi quanto para todo mundo, assim, né? Eu acho que esse nível de intensidade, de subjetividade, influenciou bastante a como que eu ia moldar o traço. Em alguns momentos ele é mais abstrato, em outros momentos ele é mais real, assim, mas tudo compondo o que eu via como seria a tradução do mundo da Gabi para um visual, né? E aí queria abrir aqui para a Gabi falar também sobre como é que foi esse processo, que eu adorei fazer. Amiga, acho que o microfone tá mudo. Boa noite, gente. Tava mudo. Meu nome é Gabriela Rebelo. Eu tenho 25 anos. Eu sou designer de moda por formação. Estudei durante 5 anos a moda, o que foi algo muito libertador para mim nesse processo, que a gente explicita muito no documentário, né? E utilizo disso até hoje. Hoje em dia estou atuando no Centro de Cidadania LGBT, na Secretaria de Direitos Humanos do Estado aqui do Rio.
E, enfim, sobre o documentário, foi um processo, qual eu falo até hoje com o Felipe, que foi muito psicoterápico para mim, porque eu tive a oportunidade não só de estar compartilhando a minha transição, o qual eu sabia que era uma quebra de barreiras e era algo revolucionário, porque para mim tudo que se quebra com a cisgeneridade e com o padrão já previamente estabelecido é algo bem revolucionário, e uma desta parte eu tendo a reconhecer. E também porque eu tinha um amigo para me ouvir, sabe? Eu tinha um amigo para poder compartilhar e documentar, além de tudo isso, sabe? E de uma forma a qual a animação também ela é muito democrática, uma forma a qual pôde se tornar uma linguagem para os meus pais, para amigos os quais não eram tão por dentro do assunto, às vezes nem por maldade, realmente porque é uma realidade a qual eles não viviam. Então foi um processo muito especial para mim esse tempo. E também ver as minhas mudanças, né? Que além de tudo a gente inicia num momento o qual eu me entendo como pessoa trans há 2, 3 meses, e logo após vem a pandemia, logo após vem uma luta por retificação, vem uma luta por mudanças corporais via hormonização. Então a gente vê esse processo, né? Como eu começo, como eu termino, como eu me entendo, o que eu busco no início e como que eu encontro esse resultado no final, né? É muito subjetivo. Então, eu acho que o que da questão toda foi esse desenvolvimento também dentro de casa. Porque hoje, inclusive, eu estava falando para minha amiga Thalita que eu teria essa live que vai falar do meu documentário e tudo, e como que foi esse processo de transição inicial dentro de casa. E por que foi tão duro, apesar de confortável, né? Porque se desenvolver dentro de casa, você não sofre tantas críticas alheias. Mas aí ela chegou e me falou, o duro disso é porque nós somos para si e para ti, né? Nós significamos não apenas para nós, mas para os outros, né? O ser humano é um ser social. Então, como que eu ia provar essa minha feminilidade apenas dentro de casa? Como eu ia performar essa feminilidade de uma forma maior? Então, também teve essa questão, a qual foi minha aprisionadora no início da pandemia. Então, esse é um enredo que rola o nosso documentário. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje para poder compartilhar essa história com vocês, porque, enfim, é algo que eu tenho muito orgulho de ter participado e documentado até hoje. A Andrea conseguiu se conectar, então agora eu vou passar a palavra para ela poder se apresentar e falar um pouco sobre a obra dela e do processo também. E aí, gente, boa noite. Será que agora vai? Massa. Eu sou a Andrea e eu estou apresentando a obra Axé Saravá Skate, que é muito sobre mim, né? Também essa obra aí surgiu na pandemia, que foi um tempo que eu precisei, né? Eu acho que todo mundo, mas a maioria das pessoas ficar mais em casa mesmo, né? E o skate, para mim, sempre foi o meu movimento. Eu sempre estive na rua, andando de skate e tudo mais. E também a pandemia me levou a morar num lugar muito afastado também da cidade, olhar para outras coisas. E nesse tempo eu acho que eu me conectei muito com a minha espiritualidade, né? Que tem a ver também com a ancestralidade, com os orixás, com o candomblé, uma religião de matriz africana, né? E enfim, eu sempre gostei das duas coisas e eu achei que elas tinham uma conexão entre si em algum lugar dentro de mim. E aí eu fui coletando imagens de colegas e amigas, né, skatistas, mulheres e pretas, e fui desenhando em cima disso. Então eu fiz aí 9 orixás, é claro que dentro do candomblé, da umbanda, enfim, existem vários outros, mas eu acho que eu peguei, assim, os mais, digamos, conhecidos no Brasil e transformei os vídeos, né, que são de vários makers aí do Brasil todo em animação, né? Eu fiz no frame a frame com a técnica de rotoscopia
E foi um trabalho bem legal que tem me gerado bastante frutos aí. Agora vamos ouvir um pouco do Jefferson também. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou o Jefferson Batista, sou do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Carpina, e dirigi o curta Quando a Chuva Vem, que é um filme de animação stop motion. Além de dirigir, também animei e trabalhei na arte, fiz a direção de arte do filme. Mas juntei aí nesse filme mais 6 pessoas e foram uma equipe de 7 pessoas produzindo esse filme. O filme conta um pouco da história de um garoto que vive no sertão, no período de maior seca, isso é um fato histórico. E aí eu tentei imaginar como seria essa criança vivendo nesse período e trouxe muito de bagagem de histórias que eu ouvia da minha mãe, das minhas tias, que moravam em um lugar parecido com o que passa no filme. E aí fiquei imaginando essa criança vivendo nesse lugar, esperando a chuva e meio na inocência ainda de uma criança, não entendendo muito bem por que os pais esperavam tanto pela chuva, e por que eles pediam tanto pela chuva. Então ele vive naquele momento lá, esperando a chuva chegar no sertão. E é isso, é um filme de animação stop motion, feito com muito material reciclável. A gente trabalhou com muita coisa reciclável por ter um orçamento baixo e tentar criar maneiras diferentes de resolver alguns problemas que aparecem no meio da produção. E também por ser do interior, alguns recursos também a gente é um pouco mais difícil de conseguir. E aí a gente foi criando outras maneiras para chegar no resultado. E aí, até o momento, o resultado está bem satisfatório, tanto do filme como da caminhada que o filme está tendo, né? A gente lançou ele em 2019 e ele já está até agora passando em alguns festivais e mostras, recebeu alguns prêmios, e a gente está bem feliz com o resultado do filme, com o processo dele. E vai ser um prazer aqui conversar com vocês sobre o filme e sobre desenho. É isso, muito obrigado, gente. E agora eu vou convidar o Paulo também para poder se apresentar e falar sobre a obra dele e o processo dela. E aí, gente, boa noite. Eu sou o Paulo Scioli, eu sou de Maceió. E o Abraço Logo Vem foi meu primeiro filme. Foi minha primeira aventura no audiovisual. Eu nunca tinha feito absolutamente nada. E o filme, ele tá na minha cabeça lá desde 2016, né? Que na época eu assisti uma aula de desenho de observação. E fiquei pensando muito o que aconteceria se a gente pegasse todos os desenhos dessas pessoas que estão olhando a mesma pessoa ali, fazendo a mesma coisa. Se a gente botasse um desenho depois do outro, o que isso vai dar? E isso me martelou até 2020, que eu fui chamado para estudar fora, e aí fui com um mês, desculpa, começou o lockdown muito pesado, eu estava na França, então o lockdown lá foi bem pesadão, só podia ir para o supermercado e para a farmácia, e eu fiquei 1 mês e 15 dias, mais ou menos, preso, né, entre aspas, em casa. E aí, nesse tempo, eu falei, caramba, por que eu não coloco aquela minha ideia de 5 anos atrás em prática e vejo o que dá? E aí é um filme extremamente colaborativo, são 61 artistas do mundo todo que participam. Eu pedi para uns amigos de Maceió, 2 bailarinos amigos meus que moram juntos, fazerem uma dança. Outra terceira pessoa gravou, me mandou esse vídeo, eu dividi ele em frames, espalhei esses frames pelo mundo, e aí as pessoas foram respondendo, e nisso que elas iam respondendo, a gente ia montando esse filme, né, colaborativo. E aí o Abraço Logo vem dessa ideia de 2016, dessa necessidade de me conectar com algo, com alguém em 2020, no meio da pandemia, do lockdown, e ele vem com um carinho, né, como uma mensagem de esperança numa época que a gente só via desgraça, e aí ele vem para falar, não, isso passa, infelizmente está demorando para passar, mas vai passar. E aí o filme acaba sendo atual até hoje, né, porque esse abraço ainda não veio, mas espero que venha logo, logo. É isso.
Obrigada a todas e todos. Agora eu vou falar um pouco de mim, assim, me sinto um pouco estranha falar por ser curadora, mas também ter uma obra que está na mostra, mas eu acho que isso revela, né, esse nosso lugar de artista, etc., artista curador, e também o papel de curadoria também como uma criação artística, né, porque também é, de certo modo, selecionar, coletar, no caso da mostra, obras que se relacionem com animação, que se constrói também uma obra maior, né, que é a mostra completa. Mas, enfim, eu sou a Thais Coutinho, sou de Brasília, sou artista, curadora, pesquisadora, tenho tendência asiática, japonesa, e sou sapatão também. A minha prática ela se dá principalmente ao redor do desenho, pensando esse desenho de forma expandida, como esse processo de abstração para se gerar uma imagem. Eu experimento com o desenho em diferentes mídias, no papel, na pele, no digital, no vídeo. A minha pesquisa ela é sobre a capacidade do desenho de abarcar a imprecisão e o erro através de linhas tortas e formas informes, e também sobre a sua característica nata da impermanência, né, de estar em constante metamorfose, transformação e mudança. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em audiovisual aqui na Universidade de Brasília, e atualmente sou mestranda no programa de pós-graduação em artes visuais também aqui na UNB. Os meus trabalhos, eles já foram impressos em diversas publicações, né? Eu também trabalho com quadrinhos, tanto publicações brasileiras quanto internacionais. Tive uma editora entre 2011 a 2019, que se chamava Piqui, e desde 2014 eu venho participando de exposições e mostras em Brasília, São Paulo, no Rio, em Portugal e no Japão. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a obra que está na mostra, que é a Kurage, Água Viva. Eu fiz ela durante uma residência no Estúdio Cura, em 2019, que fica em Toshima, no sul do Japão. Ela se dá num contexto de desdobramento de uma pesquisa que eu já vinha desenvolvendo sobre as relações entre a animação e a imagem de captação direta, que também eu penso ela hoje como essa relação entre a arte física e a arte digital. Eu trabalho com animação feita frame a frame, e normalmente eu desenho no papel esses quadros da animação. Especificamente para essa obra, eu tive um processo um pouco diferente. Todos os desenhos, eles foram feitos em 4 painéis, que tinham 1,60 por 60 centímetros. Eu fui fazendo os desenhos com carvão, então eu fazia um desenho, registrava e apagava esse desenho, mas não apagava totalmente, porque também com carvão não é tão possível assim apagar quanto o lápis, e fazia o próximo desenho e registrava. Então sempre ficava esse rastro do último desenho, e assim continuamente, né? Todos os vídeos foram filmados nos arredores da residência, assim, que são paisagens bem diferentes para mim, que moro em Brasília, e lá era muito, aqui é cerrado e bem plano, né? E lá era praia e montanhas, e claro que por ser em outro país também, tudo bem diferente mesmo. E assim, eu montei, e como a exposição final da residência foi uma videoinstalação que se deu na sala tradicional das casas japonesas, que se chama Washitsu,
E aí ela era composta pela projeção. O vídeo foi projetado nesse espaço, que é um recuo que tem na parede, que se chama Tocoma, que normalmente ele é reservado para a exposição de artes, né, onde fica os pergaminhos, seja com desenho ou caligrafia. E ao lado da projeção, eu tinha esses 4 painéis com todos os desenhos da animação colocados em um biombo. O tema dessa obra é principalmente sobre a impermanência, né? Porque eu estava passando por um processo que eu estava descobrindo a meditação de uma forma mais intensa, assim, uma meditação a partir de ensinamentos do Buda, então também se relaciona muito com essa questão do mindfulness e de entender que o mundo está em uma constante mudança, né? Esse entendimento da impermanência que eu trago ele a partir da figura desse animal, que é a água-viva. O processo começou um pouco quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me falaram, eu cheguei e eu queria ir à praia, e aí falaram que eu tinha que tomar cuidado com as águas vivas e me contaram que existia essa água viva invisível. E isso permaneceu muito comigo, assim, e eu comecei a pesquisar mais sobre os hábitos desse animal, e também fiz uma leitura, né, uma releitura do texto Água Viva, da Clarice Lispector, que é esse poema em prosa, esse fluxo de consciência que ela escreve, que ela traz muito sobre questões da perspectiva dela, da vida e de processos artísticos mesmo em si. E no final, juntando tudo, acabou surgindo essa obra, que também é uma obra que é muito querida para mim, assim, eu acho que no meu percurso ela é um ponto de virada, que é quando eu retomo esse trabalho com o vídeo, porque por muito tempo eu trabalhei mais com essas publicações impressas, assim, então esse momento de um retorno à prática da animação mesmo. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Nós temos vários comentários aqui no chat, elogiando a Gabi, o Felipe, principalmente, e queria reforçar, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar também, que a gente lê. E queria agora, voltando para um papel, né, mais de curadora e mediadora dessa fala, comentar um pouco sobre a fala de vocês, que eu achei muito interessante, assim, né, o Felipe trouxe essa ideia de uma animação onírica, né, por causa da intensidade, como traduzir esse relato para imagens, né, que pensando muito também no filme da Camila, que participou do primeiro debate, o Carne, em que ela também faz esse processo, né, de como traduzir relatos de outras pessoas para essas imagens da animação. E... Pode falar. Não, é que realmente é um exercício muito interessante, assim, porque você não pode demandar do espectador que ele veja o que ele já está ouvindo, né? Mas, ao mesmo tempo, por se tratar de um universo da Gabi, de uma pessoa, eu tive que fazer essas escolhas. Em alguns momentos eu queria retratar ela, realmente, agindo como o discurso, mas em alguns outros momentos eu também achei que caberia melhor sair um pouco desse formato. Mas é realmente sobre você deixar se atravessar pelo que você está ouvindo, e no fim acaba sendo um filme conjunto, né? Porque o filme é o que a Gabi fala, o filme é a vivência da Gabi, e um exercício meu em cima disso, né, de animação. Então é uma experiência realmente, fazer documentário é realmente uma experiência muito legal. Eu acho que a animação potencializa tudo isso, né? Sim, e a Gabi também trouxe esse lugar da escuta, né? Como é bom a gente ter um amigo para nos escutar. Importante e fundamental nos ouvir, né? Para a gente poder contar esses relatos e elaborar esses processos, denunciar esses processos, né?
e tendo o filme como resultado também poder compartilhar com um público maior sobre isso. E também eu acho interessante como vocês trazem essa questão da pandemia, né? Como isso poderia ter impedido o processo, mas vocês encontraram uma outra forma dele acontecer. E acho que eu queria ouvir um pouco mais da Gabi, como é que foi e o que você sente, né, ao ver esse seu relato, essa sua vivência de uma outra forma e traduzida. E também achei muito bonito quando você comentou que a animação como uma visualidade democrática, né, que permite realmente seus pais ou pessoas que talvez não tenham esse conhecimento ou nunca atingiu, né, a elas uma história de uma pessoa trans, poder ver e talvez não se sentir agredida, né, não sei, a cisgeneridade tem isso, né, se sente agredida com vivências dissidentes e como a animação chega de uma outra forma, talvez de uma forma mais suave, não sei, queria ouvir um pouco mais de você sobre isso também. Sim, eu considero que chega de uma forma mais leve, também porque tem uma questão das cores, uma questão dos formatos, que tudo isso também é mais atrativo aos olhos humanos, além do que essa documentação nesse formato também parece que, de certa forma, acabou dignificando mais a pessoa, sabe? Dignificando mais o processo, porque, querendo ou não, tem todo esse lado muito lindo, tem todo esse lado muito... a metáfora da lagarta casco-borboleta. Mas também tem um lado muito obscuro sobre tudo isso, né? E a gente também tem uma taxação muito de... São pessoas loucas, né? Que são pessoas que, enfim, que têm algum distúrbio mental. Enfim, e retratado dessa forma mais leve, realmente a gente absorve de uma forma mais fácil. A gente não vê aquela pessoa de uma forma tão marginalizada quanto o inconsciente social lhe vendeu a vida inteira, né? E eu também vi a oportunidade agora já falando de um público geral, né? No nosso documentário, na nossa representação de uma pessoa trans através da animação, o qual foi mudar como as pessoas enxergam as pessoas trans nas animações, sabe? Porque vamos pegar o que a gente já tem de pessoas trans representadas nas animações. Eu posso falar um filme que é muito vangloriado, um filme que é muito tido como referência para todo mundo, o qual eu estava assistindo com meu namorado, e a gente, vamos assistir esse filme aqui, Shrek. E quando a gente vai ver, a gente tem a questão da irmã feia. E quem é a irmã feia? É uma mulher com traços tidos como masculinos e uma voz grave. Ela é a irmã feia, ela é a piada, ela é a excluída, ela é a vilã. Ela se junta com as vilãs, sabe? E o próprio Netflix tem um documentário chamado Disclosure, que traduzido fica A Revelação. E o que é a revelação? É quando finalmente as pessoas trans se empoderam dos meios audiovisuais. E a gente começa a... Calma aí, tem algo de errado aqui, né? Tem algo de errado em como a mídia nos retrata. Porque são pessoas cisgêneras. As pessoas cisgêneras, elas nos retratam dessa forma marginalizada que o inconsciente social está nos vendendo há milhões de anos, pois eles já estão no poder há muito tempo. E com isso, a gente vê que a maioria dessas pessoas são retratadas realmente como vilões, como uma graça, como uma pessoa que está escondendo algo, como uma pessoa que está disfarçada. Então, realmente, isso foi muito libertador quando eu percebi também essa revolução a qual a gente poderia estar causando, sabe? Através da animação, através dessa representação audiovisual. Isso foi a virada de jogo que eu mais fiquei satisfeita da gente estar vendo, né? E nesse documentário do Disclosure, a gente também vê que 80% das pessoas... Agora vamos para dados, né? Que acho que é muito importante a gente tocar nisso. 80% das pessoas do mundo
0,2% das pessoas são trans. E 80% das pessoas no mundo não tem contato com pessoas trans. Mas um grande número tem acesso à mídia. Então, é formado através do nosso inconsciente. Muitas pessoas nunca estiveram no Japão. Mas se eu falo Japão, para todos vocês conseguem pensar, conseguem imaginar o que é um Japão, o que tem no Japão, o que se come no Japão. Mas eu duvido que algum de vocês já esteve no Japão, ou se teve, é uma minoria, né? E com isso, esses 80% não tem contato com pessoas trans. E é criado, realmente, esse inconsciente social, o qual é repercutido, né, no dia a dia dessas pessoas. Então, essa intervenção foi muito importante para mim, foi muito importante para a gente. E eu espero que se repercuta, realmente, que a gente chegue no poder para a gente poder mudar esse social, né? Que a mídia é quase que nosso quarto poder político, enfim. É uma grande potência de comunicação que a gente tem e de formação de opinião. Sim, a importância, né, não sei se é nem retomar, mas tomar as nossas narrativas e contar elas da forma que a gente deseja. E eu acho que o Felipe foi muito feliz nisso também, né? Porque acho que é isso, foi essa escuta, esse deixar atravessar, mesmo ele sendo um homem cis, eu vejo que ele traz de uma forma muito afetuosa mesmo, afetada, né? E bonita esse filme. Sim, mas foi assim, por isso que eu falo que foi o melhor projeto que eu já fiz, porque foi toda vez que eu parava para trabalhar nele, eu sabia que, tipo, sabe, mais do que eu estar gostando, etc., era uma coisa que eu sabia que a Gabi ia gostar no final das contas, sabe? Então, já vale a pena por aí, né? Como, né, a gente poder trabalhar e ter projetos assim. E agora, comentando um pouco da fala da Andrea, que também traz, né, esse contexto da pandemia e como estarmos mais reclusos, mesmo que involuntariamente, e mesmo que nessa situação horrível, né, e, enfim, violenta, e que agora a gente sabe que poderia muita coisa ter sido evitada, mas, enfim, né. Como esse momento também nos possibilita um reencontro com nós mesmos, e proporciona talvez essas novas formas, ou reforça, né, essas conexões espirituais e com a nossa ancestralidade, assim. E eu acho muito bonito como na sua obra, no Axé Saravá Skate, você traz essas figuras, né, dos orixás, que são figuras muito fortes e também que sofrem muito preconceito, né? A discriminação religiosa é uma realidade no Brasil, a gente vê casos sempre acontecendo, então também quanto que é importante a gente falar sobre a nossa fé, independente de qual que ela seja, né? E eu acho bonito que você consegue conectar isso com uma outra parte de você também, que é essa vivência do skate, e você traz essas imagens de skatistas, mulheres, em sua maior parte, como você mesma disse, pretas. Eu acho muito incrível, assim. Então, talvez acho que se você pudesse, talvez falar um pouco mais sobre essa relação e talvez, não sei se você mostrou essa obra para as pessoas e como elas têm se sentido em relação, porque quando eu vi ela pela primeira vez, assim, foi algo que me puxou muito e eu fiquei, realmente, essa obra me marcou. Então, eu acho que em algum lugar as coisas acabam se encontrando, né? O skate acaba sendo um esporte de maior protagonismo masculino, né? E também eu acho que
quando as manas, assim, e tal, não tem muita visibilidade, né? E aí eu acho que isso se encontra também no fato das religiões de matriz africana, né? Por mais de a gente estar no Brasil, isso tá aí há muito tempo, a gente não sabe desde quando, ainda, né, tem terreiro sendo queimado e, enfim, né, tem toda essa perseguição. Então, em algum lugar dessa parte ruim das duas coisas, eu acho que eu consegui juntar isso, né, de alguma forma. Então, sendo uma coisa também muito pessoal minha, né, e trazer isso da forma que eu consegui, né? Foi uma expressão, foi uma obra também que ela nasceu assim muito de dentro de mim, não foi uma coisa que eu pensei, eu vou fazer uma crítica social aqui e tal. Ela primeiro nasceu de dentro de mim por ser duas coisas que eu estou muito envolvida, né? E eu acredito que no momento que eu não posso estar fazendo uma, o skate, no caso da pandemia, né? Não tá podendo sair e tudo mais, eu me conectei muito mais com a minha espiritualidade e enfim, quando essa obra surgiu, quando ela estava pronta, quando eu via ela como um todo, eu acho que eu entendi, né, que geralmente, que na verdade ela tinha uma crítica social, né, dentro disso, pelo como o skate se comporta também, e tem muito preconceito, a galera acha que porque é skatista, sabe, é descolado, mas não, acontece muita coisa ruim, muita coisa feia, sabe, então é isso. Onde também tem um problema muito grande sobre gênero, identidade, enfim, o skate é altamente preconceituoso em todos os seus lugares, né? É um lugar de protagonismo cis, branco, hétero. Então, enfim, é trazer, eu acho que tudo isso também, né, à tona através da arte é onde a gente consegue, né, também fazer uma crítica de várias formas. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Sim, achei bonito, assim, que você fala que veio de dentro de mim, mas aí quando a gente vê no fora, toma uma outra dimensão, né? Quando a gente vê a materialidade, essa visualidade pronta, parece que multiplica, né? Se proliferam as potencialidades de entendimento para onde aquilo pode ir. E assim, eu acho que você foi muito feliz mesmo em conseguir juntar essas duas coisas de uma forma tão sensível, assim, e bonita também. Gosto muito mesmo dessa obra. E aí, pensando nessa coisa do interior, né, acho, comentando um pouco a fala do Jefferson, acho bonito quando ele fala que muito da história do filme vem dessas narrativas, desses casos que ele ouviu da mãe dele e de suas tias, e como a partir dessa vivência ancestral, nessa vivência de outras pessoas que também estão conectadas a nós, você começou a imaginar como seria, né, essa criança que viveu esse período, que nasceu e viveu esse período sem ver chuva, e como seria a primeira vez que ela vê a chuva. E eu acho que é muito emocionante, mesmo no filme, o momento em que a chuva começa, e as pessoas saem de casa e começam a ver, e traz essa esperança, né? Porque eu acho que a água representa muito disso também, né? Nós precisamos da água, todos os seres precisam. E o quanto que isso é importante para se dar continuidade, para a gente poder ter uma espécie de perspectiva mesmo, né? Então, se você pudesse contar um pouco mais, assim, sobre talvez também como é criar no interior, né, de Pernambuco, e quais as possibilidades disso, e se você sente que esse filme repercute de uma forma diferente para as pessoas que estão ao seu redor ou que compartilham essa vivência. Então, sobre essas histórias que eu ouvia da minha mãe, das minhas tias, né? Isso foi a minha infância inteira. Até hoje eu escuto muito histórias delas, assim, da infância delas. Porque era um costume muito grande, assim, de se reunir. São 4 irmãs. E elas se reuniam sempre, e eu sempre estava ali junto com minhas primas, e aí eu ouvia muitas histórias. E
eu ficava particularmente assim imaginando como seria viver naquele lugar, que na minha cabeça era um lugar incrível, assim, com várias possibilidades para uma criança viver e brincar, apesar do quanto difícil é viver num lugar sem muito acesso, com pouca água. E, e aí quando eu comecei a bolar a ideia do filme, assim, do roteiro, fiz algumas pesquisas e descobri esse período de maior seca do sertão, e uma coisa foi ligando a outra, assim. E aí eu descobri coisas, assim, de pessoas que podiam ajudar e dizer que não podia, sabe? Que não iria ajudar as pessoas que moravam lá, que essas pessoas esperassem por um milagre e tal. E isso me tocou muito e fui juntando todas essas histórias e montando esse filme. E aí vem uma história também que minha mãe, uma história não, um costume que a gente tem, assim, de tomar banho de chuva na primeira chuva do ano. Até hoje a gente tem isso, assim, de sempre que chove, a primeira chuva de janeiro, fevereiro, sei lá, a primeira chuva do ano, a gente toma banho, assim, na chuva. E aí eu acho, tipo, isso foi um costume que ela me passou, assim, que eu até hoje também faço. E quando foi para montar o filme, eu fiquei lembrando disso também. E foi esse momento da chuva lá, que é no final do filme, né? Tem muito disso. E quando o pessoal viu o filme, assim, foi interessante o quanto as pessoas que veem o filme e conversam comigo depois, assim, se percebem no filme, sabe? Principalmente as pessoas do interior. Em Pernambuco, o filme estreou, por exemplo, na cidade do Sertão. E foi os primeiros relatos que eu tive assim, do filme, dessas pessoas que estavam lá nesse festival assistindo, de falar de que lembrou da casa da mãe, lembrou da casa da avó, sabe? Os mantimentos, as coisas que tinham ali no cenário do filme, todo aquele cenário do sertão. Embora o sertão tenha vários ciclos e tem momento que ele está super verde, super bonito, assim. Quer dizer, na minha opinião é bonito sempre, mas assim, com as árvores verdes e tal. Mas essas pessoas falaram muito bem assim da vivência delas e da maneira que o filme passou isso, resgatou várias memórias dessas pessoas. E aí eu fiquei muito feliz com esse feedback assim, do pessoal. E, poxa, assim, o filme, como a gente fez aqui no interior, tem um problema assim, que eu acredito que vai para o interior do Brasil inteiro, assim, que é o acesso mesmo, a materiais, a informação, coisas do tipo. Formação também. E eu, como uma pessoa do interior, para poder fazer um filme de animação, eu tive que muito tive que ir muito para a capital, assim, aprender um pouco. Então, fui me formando em oficinas de festivais de animação, fui aprendendo coisas lá, trazendo para o interior, compartilhando com meus amigos, com minhas amigas aqui, e montando mostras de animação aqui na minha cidade. Então, tive que sair do interior para ir buscar esse conhecimento. E aí, com o advento da internet, eu fui também aprendendo muita coisa assim, com making off de animações e tal. Mas sempre compartilhando aqui com o pessoal. E hoje a gente tenta fazer com que as pessoas que queiram estudar animação ou aprender, entender como funciona, não precise mais ir para a capital, assim. Que, que vejam aqui mesmo e que troquem com a gente, sabe? Quando a Chuva Vem é o primeiro filme de animação aqui da minha cidade e também da Zona da Mata, assim, que é um conjunto de cidades, da Zona da Mata Norte. É o primeiro filme que não é resultado de oficina, o primeiro filme de animação. Assim. E muitas pessoas procuraram a gente para entender, para saber quando a gente vai fazer a próxima, para estar perto, para conhecer como é o processo. E para a gente foi bem gratificante isso, esse retorno também. E aí vem também dessa maneira que a gente foi fazendo o filme, né? Essa falta de acesso a materiais fez com que a gente criasse muita coisa.
Então a gente foi criando maneiras de fazer a chuva, por exemplo, maneira de fazer os bonecos, né? Porque é um filme de stop motion, então maneira de fazer os bonecos com materiais que geralmente o pessoal faz com silicone, coisa assim, a gente não tinha, e era difícil. O próprio arame para fazer os bonecos, todo o cenário, assim. Então a gente foi criando maneiras de. O que a gente mais conseguiu fazer foi reciclar material. Então, como é a cidade do interior, eu sempre ia da minha casa para o estúdio que a gente montou no filme. Sempre faço as coisas a pé aqui na minha cidade, assim. E aí sempre ficava atento. Muito antes do filme estar pronto, de começar as produções do filme, eu já estava com essa coisa de ficar observando o chão, observando coisas que eu ia encontrando na rua, já pensando nos materiais que eu ia fazer para o filme, né, na arte. Então foi muito feito assim. A gente reciclou muita coisa de ferro velho, do lixo mesmo, assim. Eu passava, via alguma coisa que interessava, que ia funcionar para o filme, e ia fazendo assim. Por exemplo, o personagem da vaca que está lá no chão, ela foi reciclada do lixo, assim. Eu peguei um material muito próximo a isopor, assim, e criei a vaca a partir daquilo. Então, tem isso, essa questão do interior da falta de acesso, mas a gente acabou criando outras maneiras, sabe? E é isso que eu acho que encanta algumas pessoas, assim, principalmente as pessoas próximas da animação, de conseguir entender que esse processo, como foi feito. Então, é isso, o filme. Eu fiquei muito feliz com o filme, é meu primeiro filme, e com esse caminho que o filme está tendo, com esse contato que eu tenho com as pessoas, de cada um a falar a sua forma, assim, o que o filme tocou nelas, desde a forma técnica a emocional. Assim. É isso. Quando você fala assim, né, eu penso nessa falta de acesso. Claro que no interior isso é muito mais gritante, né, mas, enfim, no Brasil, no geral. E aí também acho que toca, enfim, né, essas questões de desigualdades sociais, é claro. Mas, de certo modo, o quanto que também a gente não tem essa capacidade de transformar essa dificuldade em um trunfo, né? A famosa gambiarra, essa tecnologia brasileira. E você falando nessa questão de ir coletando, né, os materiais, penso também na Agnes Varda, que diz, né, que os cineastas são catadores, coletores, né, que a gente vai captando essas imagens, coletando essas imagens do mundo, esses materiais, esses objetos, e construindo histórias a partir disso, né? Então, fico pensando bastante, e como também não se é interessante, né? Se usar o que tem, ao invés de ficar sempre consumindo, né? Óbvio que isso são questões muito também de se pensar por causa, enfim, dessa falta de acesso, né? Não é exatamente uma opção. Se fosse uma opção, aí seria ideal, né? Mas não é uma opção, então também é problemático, mas como a gente consegue também superar essas dificuldades, né? E eu sinto que isso é para, enfim, 99% de todas as pessoas que trabalham com cultura no Brasil, né? Porque menos que aquele 1% que já tem a vida ganha, mas de resto a gente está aqui sempre tentando superar essas dificuldades, sejam, enfim, de ter acesso a uma tecnologia ou financeiras e materiais. Então, eu acho que eu não sabia dessa questão, mas agora você contando, assim, fiquei ainda mais impressionada com o filme e achando uma obra cada vez mais potente mesmo. Obrigado. E acho que agora comentando um pouco da fala do Paulo, né? Pois é, esse abraço ainda não veio. Estamos aqui querendo muito, esperando que um dia venha. Vamos torcer por essa vacina para todas, todos e todos. Poderia ser mais rápido, poderia ser, enfim, poderia muitas coisas, né? Mas infelizmente nosso governo não nos permite. E está totalmente fora do nosso alcance, né? Podemos ir às ruas, devemos ir às ruas de forma segura, é claro, e quem pode, porque essa situação, enfim, antes fosse só um abraço que não tivesse vindo, mas
E aí eu achei interessante, né, como a pandemia atravessou várias falas aqui dessa conversa, mas aí o Paulo traz essa outra questão que é essa possibilidade, né, como todo mundo está preso em casa, de das pessoas estarem mais dispostas a se conectar de outras maneiras e de contribuir para projetos. E no seu filme é muito visível isso, né? Porque são muitos estilos e como esses estilos vão variando e ao mesmo tempo ornando um com o outro, né? Se complementando e contribuindo para gerar uma obra. Então, acho que eu queria pedir para você falar um pouco mais de como foi esse processo, como foi entrar em contato com tantos artistas, né? E acho que um pouco mais sobre isso mesmo. Então, foi uma salvação, na verdade. Que tava tudo muito frio, né? A gente tava numa época que, sei lá, ainda era muito no início, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, só que você entendia que você não podia fazer muita coisa. E conversar com essas pessoas me colocou de volta em mim, sabe? Que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de sair, eu gosto muito de trocar ideia, eu gosto de aprender. E eu não faço isso com um micro-ondas e com frigobar, sabe? E era isso que eu tinha para conversar. E aí o filme foi me fazendo entender que não era só eu que estava com essa necessidade de extravasar de alguma forma. E é massa, porque além da história que a gente conta no filme, né, de todos esses frames em sequência que todo mundo viu, a gente tem. Cada artista fez 12 frames. E cada artista pôde contar uma pequena história em 12 frames. Então, dentro de um universo de 2 minutos e pouco, a gente tem 50 histórias diferentes sendo contadas. Sabe? Então é doido, assim, porque eu sentia que as pessoas, e não importava de onde elas viessem, elas precisavam entender o que estava acontecendo, e aí o filme acabou sendo uma desculpa para as pessoas se conhecerem, trocarem um pouco, sabe? E, sei lá, era frio ainda, porque era na tela, mas tinha um calorzinho que vinha de algum lugar ali que, que ajudava, sabe? Foi muito terapêutico o processo para mim, foi muito importante para eu não. Para eu voltar em mim. Eu já não estava muito em mim e foi um processo que me fez voltar. Foi mais ou menos um mês de trabalho, que foi mais ou menos o tempo que eu fiquei de lockdown, e foi me salvando, assim, foi massa. E o processo, assim, tecnicamente ele foi bem simples, né? O filme foi dividido em frames, os frames foram enviados e as pessoas respondiam, só que ninguém sabia o que ia ser feito com aquelas imagens que eles produziam. E aí, eu também não sabia, né, o que ia dar. E aí, a construção de a cada artista que enviava, eu ia vendo aquele negócio existindo, depois de 3, 4, 5, eu já tinha uma sequenciazinha de 2, 3 frames, né, porque eram frames aleatórios. E aí foi muito mágico, assim, quando o filme saiu, meio que foi um lançamento para mim e para todos, foi massa, foi bem gratificante e calentador também. Né, essa é uma grande... Acho que é o grande trunfo do online, a gente poder se conectar com tantas pessoas, né? A gente pode estar aqui todos juntos, umas pessoas no Rio, umas pessoas em Pernambuco, eu aqui em Brasília, eu não sei onde a Andrea tá, mas provavelmente em algum lugar mais distante também, né? E a gente pode estar aqui trocando, conversando, isso é muito bonito, né? Apesar de, enfim, não ser igual no presencial, eu acho que também nos possibilita essas outras formas de ir se conectando e construindo mesmo. E o quanto que é importante essas conexões também, né? O quanto que... Enfim, eu acho que a pandemia também nos fez perceber isso, né? O quanto que é essencial esse contato e poder se comunicar e poder ser ouvida e poder também ouvir, né? Eu acho que ela nos mostrou muitas coisas ruins e também nos botou em situações que talvez outras pessoas já estivessem vivendo, mas a gente não tinha ideia e não tinha empatia, né? Mas acho que é um pouco isso mesmo. Agora a gente já está mais ou menos com 1 hora de live, acho que a gente pode ir encerrando, então acho que se vocês tiverem uma fala final, podem falar agora, a gente pode fazer na ordem que está na tela.
Então, Felipe, se você tiver alguma coisa para encerrar, pode falar, fica à vontade. Não, só queria agradecer o convite, o espaço, convidar todo mundo que está assistindo, se vocês puderem ir amanhã, né, que vai ter a projeção dos filmes lá nos jardins do CCBB, com todos os cuidados e protocolos, pelo amor de Deus, PFF2, gente. E muito obrigado mais uma vez, Thaís, pelo convite, todos os cineastas aqui, Gabi, minha amiga, por ter vindo, foi ótimo, adorei. Gabi, se você quiser também aí uma fala final. Eu faço das palavras do Felipe a minha, porque estou convidando todos vocês também para assistirem nosso documentário. A gente tem o Instagram do filme, que é @Gabi_filme. O nosso Instagram, o Lips Ferreira, o meu Gabi Rebelo. E eu queria falar uma frase, repetir uma frase que está no documentário. Acreditem na subjetividade de vocês. Você não está louco, e se estiver louco, mergulhe na sua loucura, vá, acredite nela. Eu vi várias pessoas aqui falando sobre seus projetos que são muito íntimos, então acredite na sua intimidade, exponha ela a nível confortável, a nível o qual você acredite nela, e eu acho que isso é muito importante, a gente compartilhar nossa individualidade com o mundo, a qual pode não ser tão individual assim, como a Thaís falou, né? Quando a gente percebe, tem várias pessoas passando pelo mesmo processo que a gente, e com isso nós conseguimos criar uma rede de empatia, a qual é muito importante. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de fechar a minha participação aqui, agradecer demais o convite, foi uma honra estar junto com tantas pessoas especiais, e é isso, galera. Obrigada, Gabi. Agora, Andréia. Queria agradecer a oportunidade, o espaço. Então, todo mundo que gosta de skate, tem lá disponível no Instagram vários trabalhos, né? E, sei lá, a mensagem é respeitem as pessoas. Acho que é isso. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite para todo mundo. Jefferson. Também gostaria de agradecer a vocês, ao convite também, a todo mundo que está assistindo a live e o pessoal que vai assistir depois. Muito obrigado. E assistam os filmes. Tentem aprender alguma coisa com o filme. Gerar alguma coisa, alguma discussão, alguma conversa com alguém. Então, compartilhe o filme com outra pessoa para conversar sobre ele, sobre os temas. E é assim que a gente faz o cinema. É para isso que a gente faz, é para todo mundo assistir, todo mundo discutir, conversar sobre o cinema e nos reconhecer também na tela. Então, muito obrigado, gente, e boa noite. Agora o Paulo. Obrigado, gente, pelo convite. E muito inspirado no que Jefferson falou do filme dele, acho que minha mensagem final é para incentivar as pessoas a tentarem fazer esses filmes da forma que der. No improviso, no jeitinho, com a melhor tecnologia do mundo ou com um celular simples que está ali numa gaveta. Façam filmes, façam animações, experimentem, tentem, e a gente vai aprendendo e vai construindo. Já que não nos deram a oportunidade de ter acesso a tudo, a gente cria um jeito, a gente constrói. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Eu queria agradecer muito, gente, a presença de vocês aqui. Para mim é sempre muito bom, assim, ouvir, aprender, ouvir sobre outros processos, sobre outras vivências, assim. Eu acho que nesse diálogo e compartilhando também, a gente acaba se aproximando de muitas coisas que talvez não chegassem a nós. Então, realmente, obrigada mesmo por tudo. Queria lembrar que a mostra completa está disponível online, então quem quiser assistir é só acessar o menu interativo que está no Instagram do festival. Vai ficar disponível até dia 1º. Amanhã vai ter a projeção no CCBB Brasília, às 19 horas.
Quem for, como o Felipe disse, gente, vamos com todos os cuidados. Álcool em gel, PFF2, é um espaço aberto, então é mais seguro também, mas precisamos, de qualquer forma, sempre ter esses cuidados. E a gente se vê sexta-feira que vem, no próximo debate, às 19 horas, aqui no YouTube. Uma boa noite, um bom final de semana e se cuidem. Tchau.